Meus amigos, diretamente da Venezuela do Sul, Caracas do Sul, e mais do que nunca da América Latina. E hoje vamos tratar de um assunto realmente que mostra esse entrelaçamento entre essas cabeças maravilhosas, espíritos muito virtuosos da esquerda da América Latina. Houve recentemente grande repercussão nesta plataforma, em outras mídias. Só que nós vamos buscar ir um pouquinho mais a fundo, inclusive uma interpretação literal. Vamos analisar o que disse nas palavras mesmo, assim, na epiderme, né? No primeiro plano da coisa, assim. Vamos um pouquinho mais a fundo, no sentido de que nós vamos discutir um pouco mais de uma das falas do senhor Tarek William Saab, chefe do Ministério Público da Venezuela. Ele fez algumas falas aí sobre Lula num programa recente. É uma fala longa, não a que nós vamos analisar apenas um pedacinho, muito pequeno, o suficiente para nós entendermos aqui o que nós vamos aqui propor a entender. Ele, no entanto, deu uma entrevista de mais de uma hora a um canal de televisão e tal, e com muito... ele mirou todas as suas munições para o presidente do Chile e para Lula. Vamos falar do Lula. Ele disse que existem dois porta-vozes dos interesses imperialistas, né? Dois agentes secretos da CIA que se voltaram contra o povo venezuelano recentemente. Um deles é o Gabriel Boric, presidente do Chile, e o outro é o Lula. É o Lula. Então, as pessoas repercutiram muito, todos repercutiram muito, discutiram muito. Apenas essa parte da fala do Tarek William Saab, chefe do Ministério Público do regime do Maduro, é sem dúvida um dos 5 homens mais temidos e mais poderosos da Venezuela desses tempos. É um desses que, de fato, orquestraram, ele está aí desde a época do Chávez, orquestraram as raízes, o enraizamento do chavismo na Venezuela e na América do Sul e até fora da América do Sul. Esse Tarek é um dos maestros, um dos engenheiros desse terrível regime chavista como eu brinco, madurenho. Este Tarek, ele tem lá este cargo interessante, né? Eu pensei na nossa Procuradoria-Geral da República aqui com Paulo Gonetti, né? Está mostrando também que veio. O Tarek é o Gonetti. O Tarek é o Paulo Gonetti. Um pouco mais... O Paulo Gonetti da Venezuela é o Procurador-Geral da República da Venezuela, o chefe do Ministério Público da Venezuela, o promotor dos promotores da Venezuela, um dos legitimadores do regimão. Pois é. Meus amigos, o que nós estamos vendo é o seguinte: o Maduro e os seus auxiliares, como este aqui, o Tarek William Saab, foi para tudo ou nada. O Maduro, com o padrinho, com todos aqueles também que estão na cúpula do regime madurenho, com os juízes da Suprema Corte lá da Venezuela, também do Tribunal Eleitoral da Venezuela, todos eles já foram muito longe ao longo de todos esses anos. São vários anos em que eles fizeram de tudo. Eles aprenderam lá que eleição não se ganha, eles tomaram. Eles declararam também que venceram não sei quem e tal, não é? Que derrotaram, nós derrotamos não sei quem. Eles também disseram isso tudo lá. Ao longo desses anos todos, há todo um ajuntamento, um consórcio de poder na Venezuela que tomaram o poder lá atrás, foi sendo formado, foi sendo reforçado e mantém o poder. O Maduro está caindo de podre, mas eles têm que se segurar eles têm que dobrar, triplicar, quadruplicar a aposta, porque o que eles fizeram em todos os verões passados é algo muito grave. É algo muito grave. Então eles partiram para uma insanidade completa, que foi esta última comprovada fraude que o Madurão perpetrou nessas últimas eleições, agora de julho, não foi isso? Agora de julho.
A coisa foi tão mal feita, foi tão solapada. Eles não conseguiam. E outro lado, de outro lado, a oposição da Maria Corina trabalhou, e o povo, a sociedade trabalhou de uma maneira tão organizada que foi impossível se maquiar a fraude de uma maneira que pudesse criar dúvida, nem dúvida de que houve a fraude se pôde criar, porque ela ficou estampada. Em verdade, a oposição conseguiu demonstrar que a vitória do Gonçalves foi algo realmente fenomenal e comprovado. Comprovado. As tais das atas, da maneira como a oposição se organizou, comprovou. Estas sim as verdadeiras, que o Maduro fez a fraude e que o oposicionista, com a vontade do povo, ganhou. Mas vocês viram, todos acompanharam o que o Madurão fez ao depois. Pois bem, agora, nesse meio todo, só China, Rússia, Coreia do Norte, Nicarágua, entre outras republiquetas, Irã, né? Não é uma republiqueta Irã no sentido nosso aqui sul-americano, mas é um sistema que vocês sabem o que é o Irã. Esses países todos reconheceram de pronto, principalmente os grandes da Rússia, Irã e China, reconheceram de pronto a vitória do Maduro. Rapidamente reconheceram a vitória do Maduro. A maioria dos países não reconheceu. E boa parte desses reconheceu a vitória do Gonçalves. Outros, como México, Brasil, Colômbia, pelos motivos que já estão bastante claros, ficaram assim fazendo um jogo. Vocês viram aqui no Brasil o jogo que o Lula fez. Ele não teve a coragem de fazer como China, Rússia e etc., de fato já declarar que, na sua visão, o Maduro venceu, mas também não teve a coragem de declarar que o Maduro fez fraude. Ficou nesse meio termo, Colômbia, Brasil e México. Ficaram nesses termos. Só que isso desagradou muito. O Chile não reconheceu, viu? Mas o Brasil, o México e a Colômbia, por ficarem assim nesse meio termo, isso desagradou muito aos donos das fraldas da Venezuela, que esperavam que o Brasil, vamos falar só do Brasil, que Lula fosse logo de sola, tal como China e Rússia, reconhecendo a validade das fraudas do Maduro. Mas Lula não fez. Nós sabemos que o Lula não pôde fazer isso. De fato, ele gostaria até, necessitaria muito, questão de sobrevivência mesmo assim. O Lula, ou quem está fazendo às vezes ele, gostaria muito de ir para os braços das fraldas madurenhas. Só que não pode. Por quê? Porque a Financial Times publicou há mais de um ano que Lula voltou ao trono com a ajuda de todo o aparato das instituições que foram tomadas lá nos Estados Unidos pelo Joe Biden, Pentágono, CIA, o governo, embaixada americana, no sentido que foi imensa aquela matéria da Financial Times, qualquer um de vocês pode encontrar, o grande esforço dos Estados Unidos para salvar a democracia brasileira, né? Eles contam lá, os nomes das pessoas que foram ouvidas para a matéria são citados, ninguém pediu para ser ouvido sem citar fonte, não tinha fonte ali, anonimato da fonte, não houve necessidade. Americanos, brasileiros, tanto gente do Pentágono, escancarando que todo o aparato do Biden veio no sentido de garantir, não é brincadeira isso, fizeram o Didi para garantir a volta do Lula. Então, eles terminam, não me canso de dizer, essa grande matéria imensa da Financial Times. Há uma fala no último parágrafo atribuída a uma grande figura da diplomacia norte-americana, que já se aposentou até, mas na época estava na ativa, e ele diz assim, depois que fizemos tudo isso, nós aqui nos Estados Unidos, por ele, se referindo ao Lula, agora ele está tomando umas atitudes estranhas, se aproximando da China, da Rússia, do Irã,
Isso está parece que ele se esqueceu ou não quer se lembrar do que fizemos por ele, devolvê-lo ao trono do Planalto. E olha, isso tem causado aqui, disse a autoridade americana, raiva, rancor. Veja, então o Lula tem o Rabi preso com a administração Biden, com esses extremistas do Partido Democrata que estão lá tomaram o poder e agora querem se reeleger, e talvez até consigam em novembro, dia 5 de novembro, nos Estados Unidos. Então há um rabo preso. Por outro lado, também há um rabo preso do Lula com China, Rússia e Irã, principalmente com a China. Mas também há o rabo preso do Lula e de todos esses que eles dão sustentar com esse consórcio de poder, e aí é principalmente do PT e do Lula mesmo, com o regime chavista. Esse regime chavista que ainda está aí, só o Chaves que não está aí fisicamente, mas todas as autoridades que formaram, o Diosdado Cabello, o Padrinho, o Maduro, esse Tarek William, sabe? Todos eles sabem o que todos os companheiros da América do Sul, da esquerda da América do Sul, fizeram para ascender ao poder, depois muitos se manterem no poder e outros que caíram voltarem ao poder, como alguns voltaram. Esses caras se conhecem, esses caras são amigos, eu não diria comparsas, porque são pessoas muito justas e honestas. Esses caras todos sabem o que eles todos fizeram, inclusive muitas vezes com mútua ajuda, nos verões passados. As indiretas do Maduro, de seus principais auxiliares, como esse Tarek, logo após o Lula não apoiar, não reconhecer as fraldas madurenhas, as indiretas vêm crescendo e aumentando a cada dia. São indiretas em relação aos motivos que deram a volta do Lula, indiretas sobre o passado do Lula, indiretas sobre coisas que algumas pessoas, algumas autoridades jogaram para debaixo do tapete sobre o que Lula fez, inclusive naqueles processos que tal, são grandes. O próprio presidente Daniel Ortega, democrador da Nicarágua, também recentemente fez um pronunciamento dizendo: Lula, é um escândalo você não apoiar a Venezuela. O que aconteceu contigo, Lula? Não te reconheço. Você esqueceu, Lula, por que você foi para Curitiba? Por que você caiu na Lava Jato, Lula? Eu poderia aqui te lembrar até de outras coisas, disse o Daniel Ortega em cadeia nacional de televisão. Admoestando, olha, Lula, nós podemos te entregar. A mesma coisa essas figuras do regime chavista vêm fazendo. E nessa entrevista, o Tarek William Saab, procurador-geral, um dos homens mais poderosos da Venezuela, em entrevista a um canal de televisão, ele disse essas coisas. Eu vou mostrar para vocês ouvirem o Tarek dizendo. É 1 minuto, eu vou mostrar. Ele diz: olha, pera lá, ô Lula, que coisa é essa? Você agora, Lula, se tornou um dos voceiros, né? Vou dizer, você se tornou um dos porta-vozes, Lula, dos interesses da CIA. Lula, olha, você, não te conheço mais. Você, depois que saiu da cadeia, ele fala, você ficou muito diferente, Lula. Lula, ele disse para o entrevistador, Lula hoje é um agente secreto da CIA. Ele disse, olha, eu não reconheço mais as ideias. E aí, meus amigos, em um detalhe muito importante, eu quero que vocês prestem atenção quando estiverem ouvindo. Ele diz, primeiro ele diz, isso aí que todo mundo está repercutindo, que o Lula é um agente secreto, que está aqui para defender, voltou ao poder com a ajuda da CIA, para aqui promover e lutar pelos interesses da CIA. Quem disse isso foi o aliado, o Tarek, né? O amigo, o companheiro aqui, né? Mas depois ele diz um detalhe. Ele chama a atenção do entrevistador. O procurador-geral da Venezuela chama a atenção do entrevistador e aí ele manda um outro recado a Lula. Ele diz assim, olha, o Lula, inclusive, é muito mudado. O Lula é um antes de ir preso e um Lula é outro depois que sai preso. E outra coisa, o Lula não está só mudado nas ideias, não. O Lula está mudado nas expressões, ele está mudado no gestual, ele está mudado no físico. Ele disse, o Lula é outro fisicamente. O que significa isso, meus amigos? O Lula é outro fisicamente. Ouçam,
Ouçam. Le sigue ahora Lula. ¿Tú crees que Lula, yo como te puedo hablar también como un militante de la izquierda rebelde de todos los tiempos, más que como fiscal general? Para mí Lula fue captado. Cooptado. Lula fue captado en prisión. Esa es mi teoría. Él no es el mismo. Ele diz, para mim Lula foi cooptado na prisão. Para mim, ele não é o mesmo. Para mí, él no es el mismo que fue el fundador del PT. Lula no es el mismo el que fundó y arengó a los movimientos obreros de Brasil, al que se lanzó varias veces presidente y no triunfó, y que con haber ganado Hugo Chávez permitió que saliera una nueva izquierda humanista, nacionalista en América Latina, verdaderamente de izquierda, diferente a lo que puede hacer lo dogmático. Y ahí se da el triunfo, fíjate tú, de Lula, se da el triunfo de Correa, se da el triunfo y la consolidación de los sandinistas, se da el triunfo de los Kirchner en Argentina, y así sucesivamente, que representaron otra forma de ver esta civilización en América Latina. Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como... Aí ele fala, mas o Lula, que foi preso por corrupção e que de repente aparece habilitado. Habilitaram ele, o tornaram apto, né? Autorizaram ele a concorrer novamente. Como que não hizo nada. Autorizaram ele a concorrer novamente como que não hizo nada, ou seja, como quem não tivesse feito nada de errado. Gana a presidência, pero usted ganó, senhor Lula, tanto... Olha, aí ele fala, e aí ganhou a presidência. Aí ele pergunta, mas você ganhou, senhor Lula? Pero te ganhou, senhor Lula? Se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo. Aí ele pergunta, mas você ganhou, seu Lula? Oh, aí ele põe em dúvida, né? Ele diz assim, como é que você ousa então se meter nos assuntos internos da Venezuela? Quais assuntos internos? As discussões sobre se Maduro ganhou ou não ganhou agora. Eu digo, você ganhou porque Ele pergunta de novo, você ganhou, Lula? Ah, como quem chama o menino que você ganhou, Lula? Tribunal Eleitoral determinou sua vitória. Você ganhou porque um tribunal eleitoral disse que você ganhou, determinou a sua vitória, diz ele, do Lula. Através de uma sala eleitoral. Através de o colegiado dos ministros. Lo que en Venezuela hizo la sala eleitoral en el caso del... Isso não foi a mesma coisa que a sala eleitoral venezuelana, ou seja, que o Tribunal Superior Eleitoral venezuelano fez aqui? Ora, você não foi beneficiado lá no Brasil, Lula, por alguma coisa igualzinha que aconteceu aqui com Maduro? Se foi tudo certo lá para você, por que você está dizendo, por que você não reconhece de pronto que aqui também está tudo certo, que aqui tivemos eleições limpas, ô Lula? Del contencioso electoral que el propio presidente, en ese momento candidato presidente Nicolás Maduro, mete en la sala electoral. Y entonces, ¿por qué usted, señor Lula, sí le fue bien ahí y por qué en el caso de Nicolás Maduro no? Então, senhor Lula, né? Se foi tudo certo aí, se está tudo certo com a sua eleição, que foi reconhecida por um tribunal, que foi contestada mas foi reconhecida, por que no caso de Nicolás Maduro não está? Pergunta, é um raciocínio de advogado, hein? É um jurista. ¿Por qué? Dígame. Entonces yo te tengo que concluir. Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene... Parte dessa esquerda que foi captada aqui na América do Sul pelos Estados Unidos e pela CIA, e ele está colocando o Lula no meio disso, o PT no meio disso. Dos voceros, que são Lula, que não é o mesmo. Essa esquerda tem dois porta-vozes aqui, ele diz. Um é Lula, e aí ele vai voltar a dizer aquela história de que Lula não é o mesmo. Que sale de prisão por todo o que se le acusou agora. Não é...
O Lula, que saiu da prisão depois de ter sido acusado de tudo que foi acusado. El mismo en nada. Ni en su... Prestem atenção, ele diz, esse Lula não é o mesmo, não é mais o mesmo em nada. Aí querem ver a história de que não é o mesmo nem fisicamente? físico ni en cómo se expresa. Não é mais o mesmo nem fisicamente, nem como se expressa. Yo conocí a Lula en la faja petrolífera del Orinoco, cuando fue con Chávez 2 o 3 veces. Ahí fueron varios presidentes, luego... E aí ele começa a dizer, olha, eu conheço o Lula há muito tempo, desde quando eu o vi pela primeira vez, quando, ainda no início de tudo, ele estava com Chaves, lá no Orinoco, no Rio, né? Lá não sei o que, lá na base de petróleo, lá no Rio Orinoco, tal. Então ele sabe do que ele está falando, rapaz. Esses caras sabem de tudo, tudo! Agora, para terminar, porque o vídeo já vai longo, mas foi legal, não foi? Para terminarmos, olha que interessante. Na data da última quinta-feira, 17 de outubro, o Lula esteve numa rádio. Ele sempre tem ido agora dar entrevistas aí em rádios, amigas. E aí ele disse o seguinte, está aqui a Revista Oeste, colocou até como título da matéria, mas Lula disse, aspas, não sou o Lula. Sou a encarnação do povo na presidência. Ele está brincando, é só uma brincadeira. Ele está dizendo que ele não é o Lula, que ele está lá porque ele é um projeto da coletividade. O petista ainda disse acreditar que jamais recebeu o voto de banqueiros e empresários e que ele é o resultado dos pobres. Lula, o resultado dos pobres. Esse aí já está dizendo que é o resultado da CIA. Lula afirmou em entrevista à Rádio Metrópolis, em Salvador, sempre ele, né? O dono da Metrópole Salvador, Mário Quertes. Lula disse que ele é a encarnação do povo na presidência da República. E não somente o Lula, ele disse ainda que é o único que assegura a entrada de pessoas comuns no Palácio do Planalto. Vamos ver o que ele disse. Eu não sou o Lula. Sou a encarnação do povo na presidência. Deixe seu like. Inscreva-se se não é inscrito. Se não é inscrito, inscreva-se. Inscrito já, confira todos os dias se você está inscrito. Insista muito no like, viu? Compartilhe com os amigos, com os inimigos. Considere ir até a aba Seja Membro. Torne-se membro do canal. Aqui embaixo há uma chave Pix, por meio da qual você pode cooperar com a manutenção do canal. Esse negócio é um negócio sério, hein? É muito sério. Por favor, pessoal, deixem de ser infantilões. Não deixem comentários com palavras feias, com palavras fortes contra ninguém. Isso faz mal para o canal, inclusive para você mesmo.